Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas. Alguém aqui no GEPAR pela primeira vez? Nossa, quanta gente hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, o marido eu já conheci lá embaixo. Prazer. Já devem ter sido recebidos. Depois, se quiserem deixar o telefone lá na recepção, que aí para vocês saberem todas as atividades da casa por WhatsApp, vocês receberem tudo, né? Estamos no início do ano, o pessoal que está chegando e o pessoal que já está, ficar atento aí para ver o calendário que vai abrir de vários cursos que nós temos, as de 1, as de 2, o ESME, estudo de alguns livros, né? É importante que ficar atento para pegar desde o início os estudos que vão se iniciar no começo aqui do ano. Não sei se vocês perceberam, é difícil, uma coisa difícil de perceber, que a gente está com probleminha nos aparelhos de ar-condicionado, né? E, infelizmente, a gente está numa árdua missão aí de consertar isso daí. Então, a firma não é só o ar-condicionado, tem que refazer uma estrutura elétrica toda aqui do GEPAR, né? Junto com essa área aqui tem muito pico de luz, quem mora aqui na região já viu aí protestos na rua do pessoal aqui do bairro, das faltas de luz, dos picos de luz constante, e isso aí deu uma sobrecarregada na nossa rede elétrica. Então é um pouquinho mais complexo, mas já está bem encaminhado, e se Deus quiser, em breve isso vai ser resolvido. Então eu peço desculpa e agradeço a todos a persistência de estar aqui no domingo, né, sair dos lares para poder estar aqui nessa casa de luz, de carinho, de afeto, e ainda tendo que mais esse obstáculo aí para a gente poder superar. Isso é até importante, que mostra a nossa boa vontade e o nosso amor de querer estar aqui. Vou ler aqui uma página aleatória do Minutos de Sabedoria para a gente iniciar. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar dentro de si o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Vamos fechar nossos olhos físicos e agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus e os bons espíritos, nossos mentores espirituais, nos guie, nos ilumine e faça com que nós tenhamos essa boa vontade, esse amor dentro de nós, para que nós possamos carregar os nossos problemas, os nossos pesos de uma maneira mais leve e entendendo que tudo é feito para o nosso aprendizado e nossa evolução. Pedimos que os nossos mentores espirituais, os mentores da casa, iluminem e amparem nosso amigo Afrânio Savelli, que veio lá do Recreio para dar a nossa palestra de hoje. Agradecemos muito ao nosso Senhor
a Deus, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, nossos irmãos também que nos assistem pela internet. Aos irmãos que estão chegando pela primeira vez, acho que é uma alegria muito grande, né? Vocês terem vindo aqui ao GEPARC, estão também muito bem-vindos. Que seja a primeira de muitas vezes que vocês estarão aqui conosco. E que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, nos intuir, para que possamos, da melhor forma possível, passar as mensagens que a nós foram destinadas na noite de hoje. Bom, como vocês já viram aqui, então, a palestra que nos cabe hoje, nós vamos falar especificamente de um capítulo do livro Boa Nova, que é o capítulo 18, sobre a oração dominical. Vamos falar um pouco sobre prece, sobre oração, e vamos tentar finalizar com essa oração dominical. Só para a gente poder ter um contexto melhor com relação ao livro Boa Nova, é um livro que foi escrito por Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um escritor, quando encarnado, jornalista brasileiro, muito conhecido, que viveu entre nós no início do século XX. Inclusive membro da Academia Brasileira de Letras. E mesmo quando encarnado, Humberto de Campos foi muito conhecido, marcado pela sensibilidade que ele tinha e pela observação das vidas cotidianas nas obras que ele já produzia. Ele desencarna, então, em 1934, e logo após a sua desencarnação, Humberto de Campos não continua esse trabalho, agora já no plano espiritual, por meio da mediunidade do Chico Xavier, né? Editou diversas obras, eu acho que a gente pode destacar, além da Boa Nova, uma das obras importantes do Humberto de Campos, né? Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho. E vai trazendo, através da Boa Nova, o que é interessante nesse livro Boa Nova é que Humberto de Campos traz essa literatura de uma forma muito sutil, muito como se ele estivesse participando de todas essas passagens de Jesus, né? E por esse talento que ele tem também, ele consegue trazer para a gente isso, e nós, na verdade, nós nos vemos dentro desses ambientes que Humberto de Campos nos traz, né? Com uma riqueza assim, de detalhes e uma profundidade espiritual sem igual. Depois, Humberto de Campos, por alguns problemas com a família, depois do Deus encarna, ele passa a usar o pseudônimo de Irmão X, né, e continua escrevendo muitos livros, né? O primeiro livro que ele escreve, logo que desencarna, se não me engano, 1937, chama Crônicas de Além Túmulo. Para a gente poder entender um pouquinho sobre Humberto de Campos, né? E para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar sobre essa proximidade de Jesus, né? Nós estamos chegando agora no mês de janeiro, né? Já passamos da metade do mês de janeiro, por incrível que pareça, né? Mas em dezembro é um mês que normalmente, né, todas as casas espíritas falam muito de Jesus, né? Por causa da questão do Natal, dessa celebração do nascimento de Jesus. Mas eu quis trazer esse assunto agora, aqui em janeiro, porque eu acho que a gente não precisa falar de Jesus só em dezembro, né? Nós temos todos os meses do ano para falar de Jesus. Com relação a essa questão do Natal, né, muitos estudiosos já nos comprovaram isso, que essa data de dezembro é uma data simbólica, né? Não corresponde exatamente ao dia em que Jesus nasceu. Mas isso também acho que não importa muito para a gente. O que realmente importa é compreender que isso não é apenas uma data, mas um convite espiritual. Ouve-se muito falar que no mês de dezembro, né, Jesus se aproxima mais do nosso planeta e se aproxima mais de nós. Será que é isso mesmo? Ou será que nós, nesse mês, nos aproximamos mais dele e nos aproximamos mais de Jesus? Jesus nasceu há mais de 2000 anos, mas ele continua nascendo todo dia, né, dentro de nós, em nossos corações.
um coração que se abre para receber Jesus, que se abre para a fé. E aí vamos começar essa palestra, já vou deixar a primeira pergunta, eu vou deixar uma pergunta aqui agora para a nossa reflexão. Espero que a gente consiga responder essa pergunta ao final do nosso estudo de hoje. Como a gente sabe que a gente não tem essa data fixa do nascimento de Jesus, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quando que Jesus nasceu para você? Em que momento Jesus nasceu para você? Ou ele ainda vai nascer para você? Ele pode ter nascido para cada um de nós durante uma dor, né, uma perda, uma desilusão, mas também ele pode ter nascido para a gente numa vitória, numa alegria, no nascimento de um filho, por exemplo. Ele pode ter nascido também no momento de uma oração, de uma prece sincera, onde nós conseguimos nos encontrar com ele. Então, vamos pensar nisso. Em que instante que nós permitimos que Jesus deixasse de ser apenas um personagem histórico e que Jesus passasse a ser presença constante em nossa vida? No capítulo de hoje do livro Boa Nova, nós iremos falar mais especificamente sobre a prece dominical, que apesar do nome, não tem nenhuma relação com o dia de domingo. A prece dominical, ela vem do latim, onde dominicalis quer dizer o Senhor. Então, essa prece, essa oração dominical, também conhecida como oração do Senhor, a prece do Senhor, ou como muito mais conhecida entre nós como a oração do Pai Nosso. E ela tem esse nome porque justamente ela foi ensinada por Jesus, junto aos seus apóstolos. É essa que o capítulo Boa Nova vai nos trazer. A gente trazendo lá do Antigo Testamento, no hebraico, quando ele define o significado de uma prece, de uma oração, ele nos diz que o orar é um ato de autoavaliação, de se examinar para alinhar a vontade pessoal com a vontade de Deus. Quando a gente fala em alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente tem que buscar esse alinhamento vertical. Nos colocarmos alinhado com Deus. Alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. E não esse alinhamento horizontal, onde nós só conseguimos enxergar aquilo que a nós é necessário. Então, lá no Antigo Testamento, lá na língua hebraica, ele já traz a questão desse alinhamento, da necessidade e a importância desse alinhamento. Nos diz também que é um momento de humildade e uma confissão, mais do que apenas fazer pedidos. Tem uma história que um discípulo pergunta ao mestre: Mestre, Deus, ele é onipotente? E o sábio responde que sim. Deus, ele é onipresente? E o sábio responde também que sim. Deus sabe tudo que eu quero? Sim, Deus sabe tudo que você quer. E Deus sabe tudo que eu preciso? Sabe. Deus sabe tudo que você precisa. Se Deus é onipresente, é onisciente, Ele sabe o que eu quero e sabe o que eu preciso, o porquê eu preciso rezar para Deus? E por que nós precisamos rezar para Deus se Ele já sabe de tudo isso? Porque Ele sabe, mas nós ainda não sabemos. Quando Jesus diz, se dirige ao seu aposento e ore, Ele quer nos dizer, se transporte ao seu quarto
íntimo. Lembra, no preparo já falou, né? O céu está dentro de nós. O nosso secreto, o nosso oculto, muitas vezes nós não sabemos. Nós não o conhecemos. Às vezes a nossa esposa, né? Nossa mulher conhece. O nosso marido conhece. O nosso filho conhece. Os amigos conhecem. Mas nós não conhecemos esse nosso oculto. Nós não temos consciência, nós não conseguimos ver esse nosso secreto. A hora que nós trancamos dentro do nosso aposento, dentro no quarto íntimo nosso, para conversar com Deus, é a hora que nós temos que expor o nosso oculto e o nosso secreto. E muitas das vezes nós também não conseguimos passar isso para Deus. Mas Ele sabe, Ele conhece e Ele está vendo. Tentemos silenciar por um minuto a nossa consciência, nos calar, nos entrar em prece e nos entrar em silêncio. O barulho dos nossos desejos na nossa cabeça é ensurdecedor. Nós estamos em silêncio, trancados dentro dos nossos aposentos, mas o nosso barulho não nos deixa ouvir. No Livro dos Espíritos, lá na questão, tem uma parte lá no capítulo 2 que Kardec fala sobre a prece. Logo na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos se agrada a Deus a prece. E os espíritos respondem que a prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Pois para ele, para Deus, a intenção é tudo. E aí, logo na pergunta seguinte, Kardec pergunta qual o caráter geral da prece. E os espíritos respondem que é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E os espíritos ainda dão uma dica, um ensinamento para a nossa prece. Eles dizem que a prece ela deve ser dividida em 3 partes: louvar, pedir e agradecer. A nossa prece normalmente só tem a parte, né, do pedir. A nossa prece a gente precisa louvar, pedir e agradecer. É o que a espiritualidade nos traz. Kardec então pergunta se a prece torna o homem melhor. E os espíritos respondem que sim, lógico, né? Porque aquele que ora com fervor, com confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus irá enviar os bons espíritos para assisti-lo. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também, lá no finalzinho, né, a gente tem um capítulo que fala das coletâneas das preces espíritas. E logo lá no preâmbulo, lá no primeiro item, os espíritos são ditos sempre que a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e a maneira que mais o toque. Ele vem nos trazer que não existe uma receita de bolo, não existe uma forma de você rezar, de você orar. Cada um vai fazer isso à sua maneira, trancado dentro do seu quarto íntimo. Eles nos falam também que um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração, né? Que nada tenha o sentimento. E que o objetivo da prece consiste simplesmente em elevar nossa alma a Deus. Olha o que o Velho Testamento fazia, o nosso alinhamento. Madre Teresa de Calcutá tem uma passagem em que um jornalista foi fazer uma entrevista com ela, e o jornalista pergunta então à Madre Teresa: quando você ora, quando a senhora reza,
o que você fala para Deus? E a Madre Teresa fala para ele o seguinte: eu não digo nada, eu só escuto. O jornalista, então, confuso com aquela resposta, então torna novamente a perguntar para ela: e o que o Deus lhe fala? E aí ela responde: ele não fala nada, ele só escuta. De tão grande era esse intercâmbio entre ela e Deus, que simplesmente a oração não tinha palavras, não tinha pensamento. Ela e o Pai, como Jesus falava nesse momento, eram um só. Portanto, a oração não é apenas essas palavras repetidas, sim uma força, uma força viva que nos transforma e que nos aproxima de Deus e nos fortalece diante da dificuldade. Jesus, nessa passagem, nos ensina que a prece verdadeira é a que nos muda por dentro. Porque a gente lembra muito, de pedir a Deus nas nossas preces, nas horas de orações, nas horas da dificuldade. Às vezes nós vamos tomar uma decisão na nossa vida que vai impactar na nossa duas, três reencarnações para frente. Nesse momento, às vezes vem aquela palavra de Deus, aconselhando. E o que a gente fala? Deus, deixa que isso aqui eu resolvo. Agora é comigo. E aí, quando dá errado, o que nós vamos fazer? Pai, não é assim? Na hora que deu errado, aí nós vamos orar a Deus, e aí nós vamos pedir a Deus. O Evangelho também diz que de todas as preces de Jesus, os Espíritos colocam o Pai Nosso ou a oração dominical em primeiro lugar, e Espíritos falam que porque procede de Jesus. Isso é dito por Mateus, está no capítulo 6, versículo 9 a 13. Não que não tenha tido outras preces proferidas por Jesus, mas porque eles consideram o Pai Nosso como o mais perfeito modelo de concisão. Então ela tinha uma estrutura pronta. Jesus, quando nos entrega essa oração, quando entrega essa oração aos apóstolos, ele já tem toda essa estrutura pronta e resume todos os deveres do homem para com Deus. Errei uma página aqui. Para a gente entender um pouco mais também sobre a questão da prece, vamos tentar ver Jesus, essa visão humana de Jesus, para a gente poder entender mais o valor da fé, o valor da oração. A gente precisa olhar para Jesus como essa dimensão humana. Olhar que Jesus não é um ser distante, inacessível. Jesus é um ser que viveu aqui entre nós, encarnado, com as mesmas dores que nós enfrentamos. Jesus sempre sobreviverá às várias religiões criadas em seu nome. Ele pode até inspirar várias igrejas, mas ele em si não pertence a igreja nenhuma. Jesus foi um homem histórico, um ser humano encarnado entre nós, que gostemos ou não, existiu. E assim como nós, também sofreu, como nós sofremos, de incompreensão, perseguição, cansaço, fome, sede. Não vou nem falar do calor, tá, Alexandre? Chorou diante da dor de vários amigos, como no caso especificamente de Lázaro. Ele teve aquela passagem onde ele se entristece bastante, quando ele vai para o jardim de Getsemane, quando ele sai depois da Santa Ceia, e ele se dirige aos jardins no alto do Monte das Oliveiras. Até com relação a essa passagem também, existe uma oração que Jesus faz nesse momento, que também é muito
muito bonita. Logo após essa ceia, né, Jesus então se dirige ao jardim e chama para ir com ele Pedro, Tiago e João. Pedem até que eles fiquem tomando conta, né? E os três simplesmente adormecem, né? E é o momento que vai anteceder a essa prisão, né? Então Jesus já sabe nesse momento o que estaria por vir, né? A questão do abandono, da injustiça, da violência, que iria terminar na sua crucificação. E muitos estudiosos consideram essa passagem como o instante mais humano de Jesus em toda a sua existência, né? É uma prece onde ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa frase, na verdade, é uma oração que é uma frase. Essa frase é um símbolo universal dessa entrega, em que a gente pode dividir isso em três partes, em três camadas. Primeiro, na questão da expressão da dor humana que Jesus sentia quando ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nesse momento, Deus reconhece a dor, a angústia, mostra toda a vulnerabilidade e revela que o sofrimento não é desejado e nem deve ser glorificado. O cálice, nesse momento, simboliza a prova, o dever, às vezes a parte mais difícil da nossa missão. E Jesus, nessa prece, ele não pede para fugir da responsabilidade, mas expressa a dor que sente, normal, né? Natural. Jesus mostra uma oração honesta e não uma oração de fuga. Principalmente quando ele diz que faça a tua vontade, Pai, e não a minha vontade. Ele se entrega, ele confia, ele aceita. Jesus, nesse momento, mostra toda a sua maturidade espiritual. Ele tem a exata noção que ele precisa fazer aquilo que deve ser feito, mesmo quando dói. Ele precisa fazer, ele precisa cumprir aquela missão, sabendo que aquilo vai trazer a ele muita dor. E que ensinamento fica para a gente nessa oração? Que nós, como espíritas, nós podemos, é permitido sentir dor. A espiritualidade não exige de nenhum de nós nenhum tipo de insensibilidade. Que numa prece nós podemos pedir alívio, lógico. Às vezes está pesado demais, nós podemos pedir esse alívio, sem perder o senso da responsabilidade. Nos mostra que devemos ter fé e confiança. Não é uma submissão cega, mas sim uma entrega consciente. Entendermos que a vontade de Deus é sempre amorosa, mesmo quando nós não a entendemos. Que a grande, né, na maioria das vezes, né, às vezes a gente não consegue entender a vontade do Pai, porque ela está dissonante com a nossa vontade. E aí fica aquela pergunta, né? Quem você acha que sabe mais? Eu ou o Pai? Eu ou Deus? Voltando para o Jesus humano, mais uma pergunta para a gente, né? Quem foi Jesus, ou melhor, quem é Jesus hoje? Vamos lembrar de Jesus como um homem real que caminhou nas estradas da Galileia, que conviveu com pessoas simples, que trabalhou, se cansou, como a gente já falou, que chorou, que sofreu,
Se nós entendemos Jesus como essa humanidade, isso vai nos aproximar de nós, mostrando que a grandeza de Jesus não está simplesmente nos milagres, nas curas, mas na forma que ele viveu e principalmente da forma que ele exemplificou o amor. Aquele relógio está certo? Vamos chantar. Tá ok. Jesus não esteve, então, diante dos poderosos, nem temeu os caracteres autoritários. Não ficou preso a passado. Então, ele continua vivo dentro de nós. E assim, ele deve ser visto como um modelo universal, como um guia da humanidade. Não foi Paulo que disse, Já não sou eu quem vive em mim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, o que falta para nós também falarmos a mesma coisa? Então, dessa forma, assim, quando nós pensamos em Jesus, não devemos apenas recordar do seu nascimento, mas permitir que ele cresça e nasça também dentro de nós. No capítulo da Boa Nova, da oração dominical, que é essa passagem, a história é longa, mas eu vou resumir aqui por causa do tempo. Então, basicamente, começa falando que, curado pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus. É aquela passagem em que Jesus vai à casa de Simão Pedro e cura a sogra doente. E ela, enlaçando os corações com a fé profunda e ardente, restabelecida da sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai, sempre proveito a atender às súplicas do Filho. Chamando certo dia o genro, Simão Pedro, consultou sobre a possibilidade dele pedir a Jesus favores excepcionais para a sua família. Já que o mestre era um emissário do reino de Deus e atendia todos os pedidos, concitava apoderar ao Messias que Simão Pedro era um dos principais colaboradores dele, e por esse motivo deveria ter uma prioridade nessas solicitações. E falava com Pedro, pede a ele diminuir essa nossa exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa prove de recursos. Situação é que as imensas possibilidades de Jesus, cheias de poderes prodigiosos, seriam capazes de resolver muito rapidamente. Pedro começa a pensar nessa questão. Ele sabia que o mestre traria os ensinamentos para ele e não se achou conveniente levar essas questões ao mestre. Mas ficou pensando, em tudo aquilo que a sogra tinha falado com ele. Até que um dia chega uma ocasião, Pedro então procura e pergunta a Jesus, mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus. Donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria. Onde as preces dos homens o procuram, sob nome diversos. Em todos os séculos da vida humana, recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível. Então Jesus fala que sim, que Deus, o Pai escuta todas as nossas orações. E aí Pedro entra no ponto que ele queria. E diz, no entanto, se Deus ouve as nossas súplicas, por que tamanha diferenças na sorte? Às vezes a gente não pergunta isso também, não é? Poxa, mas está tudo certo, por que tanta diferença, Por que razão eu sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos? Como explicar que Joana, no caso aqui ele trata de Joana de Cusa, dispõe de servas numerosas quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouve atentas as palavras de Simão e responde, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus.
E ele vai continuando, discorrendo. Quando chega da questão da esposa, ele fala: sua esposa cuida da horta, cuida das plantas. E Joana, que tem várias servas sob sua responsabilidade. Quem tem uma responsabilidade maior? Quem tem um trabalho maior? E aí vai por diante. E aí Pedro começa, então, pergunta ao mestre, né? Mestre, como devemos, então, interpretar a oração? E aí Jesus diz o seguinte: em tudo deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amargores. Entretanto, Pedro, não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza, de angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram o joelho. Mas quando não deverá sentir-se pai amoroso e leal, que somente procurem os filhos no momento de infortúnio, por eles criados pelas suas próprias mãos. Simão, então, ouviu tudo aquilo. Decorrido alguns dias, Jesus, junto com os apóstolos, ensinando uma nova lição. Sob o impulso natural da prece, Simão lhe observa: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E que tem pedido a Deus? Interrogou o mestre. Tenho somente implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Isso há mais de 2000 anos. O que a gente pede nas nossas preces? Quando a gente tem um obstáculo na nossa frente. A gente é que nem Pedro. A gente pede, tira esse obstáculo, aplane os nossos caminhos. E Jesus devia ter muita paciência realmente, né? Porque depois de explicar tudo aquilo, depois de todo esse tempo, Simão ainda está pedindo que simplesmente aplane os seus caminhos. Jesus então disse o seguinte: Jesus contemplou logamente o discípulo com similar à fragilidade dos elementos intelectuais. Guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. E aí um dos filhos de Alfeu, porém reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a todos, disse-me o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-lo então os discípulos em círculo, e como se mergulhasse num pensamento, num invisível oceano de luz, Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. E ele começa: Pai nosso. Quando Jesus já traz Pai, quando nós fazemos na nossa oração Pai, é porque nós nos reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. Pai não é um rei, não é um soberano, não é um chefe. Pai é Pai. Na hora das nossas dificuldades, a quem a gente busca? Ao Pai. E Jesus faz mais: Pai nosso. Nosso, de todos nós. Se eu estou fazendo um pedido na minha oração que envolva outras pessoas, independente de saber se aquilo que eu estou pedindo é o que ela quer ou o que ela precisa, nós temos que lembrar que o Pai é de todos. Não é o meu Pai, é o Pai nosso. É o reconhecimento dessa filiação da nossa família universal. Mostrando que todos somos irmãos.
Qual era o primeiro mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, dividir esse amor em todos os nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu. Para diferenciar que esse Pai que nós estamos buscando, esse Pai a que nós estamos nos dirigindo, é diferente do Pai da terra. Nós estamos falando no Pai que estás no céu. O Pai universal. Essa fraternidade coloca a Deus bem acima de nós, mas não no lugar inatingível. Aonde é esse céu? Aonde é esse local onde Deus se encontra? Que estás no céu. Preparo de hoje. O céu está dentro de nós. Jesus não falou? Podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Santificado seja o teu nome. Naquela época, o nome era uma importância muito grande. E como santificar o nome do Pai? Em nossas atitudes. Como é que Jesus fez? Amparando a todos, velhos, crianças, doentes. Ele tinha alguma diferença entre as pessoas que ele atendia? Não. Na nossa prática do dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações, cada dia a gente vai santificando o nome do Pai. E vemos e que recebemos, pertencente a Deus, nosso Pai, tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Venha a nós o teu reino. A gente fala, estamos chegando no mundo de regeneração. Gente, o mundo de regeneração está pronto há muito tempo. Se a gente olhar só aqui no nosso sistema solar, se vocês quiserem dar uma olhadinha, só tem um planeta de provas e expiações. Você sabe qual é? É o nosso. Os mundos ditosos já estão prontos. Os mundos felizes, o mundo de regeneração já estão prontos. E por que nós lá não estamos? Então, quando ele fala, venha a nós o teu reino, traga para nós o planeta de regeneração. Mas não somos nós que vamos, o planeta não vai mudar para a gente. Somos nós que vamos mudar e assim o planeta também evoluir. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque o original não está na terra. Aqui é uma cópia. O original está onde? No mundo espiritual. Está na erraticidade. Então seja feita a sua vontade, não a nossa, a vontade do Pai, porque Ele é soberano, justo e bom, e sabe o que é necessário para nós, assim na terra como no céu. É resignação ativa, é confiança. Pedro não perguntou, né, se as nossas preces são sempre atendidas, e Jesus não respondeu que sim, mas são atendidas pela vontade de quem? Do Pai. Não nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele traz o nosso sustento material e espiritual. Pão nosso de cada dia não é o café, o almoço e o jantar. É a ideia, o sentimento, a palavra, a ação. Para que a nossa saúde reine, precisamos, além das nossas refeições físicas, precisamos dos nossos alimentos para a alma, os nossos alimentos para o espírito. Precisamos de paz, perseverança, fé, valor moral. Nessa primeira parte que a gente leu,
Jesus louva a Deus. E agora vem a parte dos pedidos, que é logo a nossa primeira, né? A gente já inverte, a gente já bota logo os pedidos na frente. E aí ele fala, perdoa as nossas ofensas. Mas olha que interessante, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas porque eu já perdoo aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas da mesma forma que eu perdoo os nossos devedores. Se somos uma só família, se todos somos irmãos, se pedimos ao Pai que nos perdoe, se somos criados à imagem e semelhança dele, se somos seres divinos, como Jesus falou, como é que não vamos perdoar a quem nos tem ofendido? Aliás, dá até para mudar a pergunta, como é que vamos nos ofender? Porque se a gente não se ofende, a gente também não precisa perdoar. E o perdão, gente, não é para a gente. O perdão não é para o outro. O perdão é para a gente. Perdoar pode ser através do silêncio. Né? Não era Chico que falava, né, da água, né? Bota água na boca. Quando você tiver, né? Bota um gole de água. André Luiz passou por isso também lá em nosso lar, né? Porque o silêncio ajuda sempre quando ouvimos palavras infelizes. Quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa, né, nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere. Olha quantas coisas, né? Às vezes tiram a gente do nosso equilíbrio e a gente julga, e a gente acusa, e a gente briga, e a gente discute, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho, né? Isso é pior, né? Quando mas aqui feriu o meu orgulho. Quando a vaidade, né? Às vezes a vaidade também nos provoca. Silêncio. Silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Ele pede também, não os deixeis cair em tentação. São as forças, né, do mal, as más inclinações. A gente pede que essa bondade infinita do Pai não permita que venhamos a cair sobre essas tentações. Mas para isso é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós nos esforcemos, né, de algum modo. Nós precisamos também fazer a nossa parte, precisamos colaborar. Não adianta eu ficar repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas questões e pedindo que o Pai nos ajude e não nos deixe cair em tentação. Se a gente tem uma pessoa que estima a preguiça, ele não vai atrair as bênçãos dos cultivadores do trabalho. Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como é que vamos esperar que do outro venha um sorriso na face alheia? Então, quando ele fala, não nos deixeis cair em tentação, Deus nos concede muito. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Para livrai-nos do mal. Então, ele pede também que o Pai nos livre do mal. É a proteção, né, que a gente precisa contra as ignorâncias, as sombras, os nossos vícios, né? Protejam o egoísmo, a vaidade, o orgulho, preconceito. Livrar-nos do mal é conservar a nossa vontade à luz da consciência reta que precisamos ter. E mais uma vez, rogamos a Deus que nos livre do mal. Mas é preciso, por nossa vez, sempre procurar esse caminho do bem. E ele termina a oração agradecendo. Porque o teu reino é poder e a glória para sempre. Esse agradecimento é o reconhecimento da soberania divina e da eternidade da vida. O Pai Nosso, na verdade,
como escrito na coletânea de prece no Evangelho, é um roteiro de vida. Não é simplesmente uma oração repetida, mas um guia de transformação interior. Então, que a partir de hoje, ao orarmos o Pai Nosso, que a gente possa viver cada trecho dessa oração em atitudes concretas, atitudes de fraternidade, de confiança, perdão, gratidão, e que possamos permitir que o Cristo não seja apenas lembrança, mas presença viva em nossos corações. E aí? Em que momento Jesus nasceu para cada um de nós? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Responder para cada um de nós. A doutrina nos ensina muita coisa, mas não basta estudar Kardec. A gente precisa praticar Jesus. Muita paz a todos. Então agora, após esse momento de estudo, tantas reflexões que essa espiritualidade nos trouxe, agradecemos muito por essa oportunidade, agradecemos pelo estudo, agradecemos por esses mentores da casa, do GEPAR, pelo apoio recebido. A todos nós que estamos aqui presentes e que durante esse estudo, com certeza, também fomos atendidos por essa espiritualidade. Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então temos a certeza que essa noite ele esteve aqui junto de nós. Que essa semente que todos temos dentro de nós possam germinar, trazendo a fraternidade, a caridade e o amor ensinado pelo Mestre Jesus. Pedimos também pelos nossos irmãos que nesse momento passam por dificuldades, não têm acesso a todos esses nossos ensinamentos, muitos deles reclusos, privados da liberdade, presos ao leito dos hospitais. Que todas essas boas energias, esses bons fluidos recebidos aqui essa noite, cheguem até eles, assim também como aos nossos queridos, que não mais se encontram entre nós. Todos possam ser atingidos por essas boas vibrações daqui emanadas. Que tenhamos uma semana de muita paz e de muita tranquilidade, com Jesus sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.